Gostaria de começar com essa, está em inglês, eu vou traduzir. Diz assim a pergunta. Eu gostaria de saber, você já meio que respondeu, mas de novo. Gostaria de saber se você tem... Qual a sua opinião sobre homeschooling ou igrejas abrindo escolas? Excelente pergunta, porque tudo que é super enfatizado, que não está na palavra de Deus, única e exclusivamente, pode se transformar numa religião. Evidentemente, isso, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Isso vale por dois lados. Hoje existe a religião do homeschooling e existe a religião da escola. E a gente que vai contra, um vai contra o outro. Evidentemente, a gente precisa entender qual é o processo de Deus em relação ao tempo. Então, nesse quesito, o homeschooling vai ganhar. Porque escola é algo que foi pós-reforma, né? Antes disso, você não tinha esse conceito. Então, você tem 400 anos aí do estabelecimento, e olhe muito para as castas mais altas e tudo mais, mas o fato é que todas as grandes mentes do mundo que transformaram o mundo foram educados pelos seus próprios pais. A gente vive num mundo diferente, num mundo em que existem circunstâncias, né, que tornam algumas coisas que são melhores mais complexas, mais difíceis, mas a minha opinião é muito clara e direta. Qual era a idade de Judá quando a gente tirou ele? 11 anos. O nosso filho mais velho tinha 11 anos quando a gente percebeu aonde o sistema estava tentando levá-lo, e nós resolvemos romper com o sistema ali. E nesse rompimento, a gente recebeu muita crítica, a gente recebeu muita pedrada, muita lapada, mas nós não nos arrependemos por nenhum instante sequer. Houve momentos em que a gente duvidou, houve momentos em que a gente teve raiva da gente mesmo por ter feito isso, por conta do trabalho, por conta dos desafios. Entretanto, uma das coisas que eu citei aqui na mensagem é que o sistema está querendo tirar os nossos filhos cada vez mais cedo. Hoje, no Brasil, é mandatório que as crianças vão para a escola com 4 anos de idade. Ou seja, na fase em que eles estão sendo esponja. Para quê? Para que os ensinamentos não sejam os ensinamentos que eu, como pai, e Patrícia, como mãe, queremos dar para os nossos filhos. Mas seja lá quem fosse o professor, etc., que vai dar. Dito isso, na complexidade da vida hoje em dia, Platão diz um negócio extraordinário, né? Ele diz que existe o ideal e existe o possível. Então, o ideal é esse. O ideal é que a gente consiga ter uma engendração familiar, pelo menos para mim, não estou colocando isso aqui, escrevendo em pedra, mas eu acredito que a palavra de Deus nos instrui a instruir, inculcar nos nossos filhos o que a gente quer que eles aprendam. Mas, quando isso não for possível, por alguma engendração social, que as igrejas possam entrar nesse processo de uma forma absolutamente... qual é a palavra? Eu perdi a palavra. Intencional. Essa é a palavra. De uma forma absolutamente intencional. Escolas que rompam com o sistema. Não adianta ter uma escola cristã que vai ensinar as mesmas coisas, o mesmo padrão do mundo. O que é que vai fazer de uma escola cristã? É um culto na quarta-feira? É uma oração? Veja, isso é um tapia. A verdade é que existe um sistema, existe um projeto mundial, e a gente não existe neutralidade. Quem acha que existe neutralidade ainda não entendeu como é que o mundo funciona. E, já que não existe neutralidade do lado de lá, a gente não pode ser tolo do lado de cá. Então, se nós pudermos tirar os nossos filhos do sistema, melhor. Se não pudermos, que as igrejas, Pedrão, possam investir pesado para romper com esse sistema da melhor forma possível. Essa resposta do senhor me levou a uma pergunta que diz assim: qual é a maior dificuldade que você acha que os pais têm para tirar os filhos do sistema? Medo, de homens, principalmente. Zona de conforto.
amor próprio, desejo pelas agendas do mundo hoje em dia. Mas eu acho que medo é a coisa principal. Agora, deixa eu dizer um negócio para vocês. A gente teve medo. Muito medo. A gente teve medo. Então, se você tem medo, bem-vindo ao clube. Agora, em frente, que vale a pena. Pastor, como se deve lidar com um filho já jovem que ouviu o evangelho e hoje está longe da igreja e ainda vive com os pais? Bronca. Primeiro, a gente tem que ter graça, amor, e eu tenho visto muitos pais nessa situação com os joelhos muito lisinhos. Muito lisinhos. Eu acho que a gente precisa entender que a nossa guerra é espiritual. Então, a coisa mais importante é rasgar os nossos joelhos diante de Deus, derramar nossas lágrimas diante do Senhor, clamar a Ele, jejuar pelos nossos filhos, pedir socorro ao Senhor. Esse é o primeiro passo. Né? Segundo, amoldar a nossa própria vida. Né? Muitas vezes a gente acha que fez tudo certo, mas quando a gente presta atenção, né, a gente percebe que a gente priorizou muitas coisas ao invés de priorizar a coisa certa. Então, é se arrepender. O segundo passo é esse, nos arrepender. E terceiro passo, orar, se arrepender, é mudar em relação ao tratamento dos nossos filhos. Eles não são os reis da casa. Eles precisam entender que existe disciplina, que existe limite, e que, para morar naquela casa, eles vão precisar de seguir as regras daquela casa. Os pais, hoje em dia, têm medo disso. Não tenham. Não tenham. Tenham medo do filho do inferno, mas não do filho fora de casa. Esse é isso que eu gostaria de dizer sobre isso. O senhor mencionou a oração. Indo para uma pergunta um pouco mais teológica, os nossos filhos sofrem pelos nossos pecados? A maldição hereditária, ela existe e ela pode ser quebrada com oração? Eu ia dizer sim, a primeira parte da pergunta. Né? A primeira parte da pergunta. A doutrina da maldição hereditária não existe. Né? O que existe é o segundo mandamento. É o segundo? Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo da terra. Porque eu, Senhor teu Deus, visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e faço de misericórdia até milhares de gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o princípio estabelecido por essa falsa doutrina da maldição hereditária é uma falsa compreensão desse mandamento. Não é? O que existe é algo proverbial. Quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós fazemos besteira, e ninguém levanta a mão aqui, porque todo mundo já fez besteira na vida e faz, evidentemente os nossos filhos sofrem. Não é? Se eu, como pastor, faço alguma besteira, a igreja vai sofrer. Se qualquer líder de uma empresa faz alguma besteira, todos os que estão liderados por ele vão sofrer as consequências disso. Mesma coisa é em casa. Né? Os nossos filhos sofrem as consequências dos nossos erros. Mas, diferentemente de qualquer outra esfera, a gente tem para onde correr. A gente tem a palavra, a gente tem a igreja, a gente tem conselho, a gente tem a escritura e a gente tem Cristo. Né? E o que está faltando é humildade, de reconhecimento e de voltar para Cristo. Amém. Esporte náutico ou santa? Não, isso aí não tem nem dúvida. Isso aqui é... O Brasil, presta atenção, a seleção brasileira sonha em ser hexa. O Náutico já é hexa, porque hexa é luxo. Então, um dia o Brasil vai pegar o Náutico. Reverendo. Rapaz, Petrecelli, fica na tua, Petrecelli. Voltando ao tema, perdão, irmãos. Deve um casal evitar ter filhos, mesmo que já tenha vários? Vamos lá. Aí, respondi rápido demais. Respondi rápido demais. Porque, veja só, mais uma vez, existe o ideal e existe o possível. Né? Eu creio que o retrato dessa pergunta é o que está acontecendo na sociedade hoje em dia. Por que os muçulmanos crescem do jeito que crescem? Né? Não é evangelização, não. Né? Existe evangelização, mas é porque eles têm filhos. Eles, mesmo tendo uma doutrina equivocada, eles sendo
heréticos, eles sendo uma falsa religião, eles cumprem algo que a Bíblia estabelece: crescer e multiplicai-vos. E eles estão recebendo a Europa está mudando. Eu vi aqui a palavra de Arival, segundo o trabalho do nosso amigo Petrecelli aí, eu gritei um amém, porque, assim, louvado seja Deus, e que a Europa tenha um outro grande reavivamento. Mas a realidade é que os muçulmanos têm crescido e dominado aquela região. E eu creio que a maior arma que a gente tem é cumprir o mandamento de Deus: crescer e multiplicai-vos. Agora, dito isso, sou contra, né, a ideia de que é a gente que determina tudo isso, né, como o Planned Parenthood, como muitas das doutrinas hoje em dia ensinam, mas eu creio que, como crentes, por isso eu estou falando por mais jovens, principalmente aqui, não tenham medo de ter filhos. Deus abençoa, feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Isso é a palavra de Deus. Isso não está no manual dos sábios de hoje em dia. Isso não está no manual, isso não está nos blogs de hoje em dia. Isso está no Tesouro Perdido de Davi, que diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Amém, reverendo. Só sobre isso. Sim. Eu só tive 4. Gostaríamos de ter mais. Temos 3 filhos que já foram promovidos para a glória. E louvamos a Deus por isso. E a última filhinha nossa, né, Patrícia, teve um problema, uma eclâmpsia pós-parto, alguma coisa que eu achava que ia perdê-la. Então, veja, a gente não é radical de dizer, não tem problema se tem problema de saúde. Não, a gente tem que tomar certos cuidados. Chega a uma certa idade em que já fica perigoso e tudo mais. Não é uma sangria desatada. Mas, jovens aqui, pelo amor de tudo, tenham filhos. Tenham filhos. Por quê? Porque é exatamente o que o Evangelho precisa, de um exército que se levante, de homens e mulheres que queiram viver. Não tem nada que ensine, que pregue mais o Evangelho do que uma família que viva os preceitos da palavra de Deus. Amém. Acho que o senhor meio que respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer para honrar as pessoas que perguntaram. Quem decide quantos filhos devemos ter, nós ou Deus? Rapaz, que pergunta difícil. Rapaz, se eu disser Deus e eu fizer algum método, alguma coisa para não ter filho, não vou responder essa não. Passa para a próxima. Ok. Para a próxima. Essa aqui de cunho mais pessoal. Como o senhor se converteu, pastor? Primeiro, quando eu era pequeno, lá em Palavra da Vida, eu me converti 18 vezes. Todo apelo que tinha, eu ia lá para frente. Eu dizia, eu quero, não sei o quê, eu sou miserável. Mas eu acho que houve 2 momentos em que o Senhor foi trabalhando. Eu não me lembro de um dia específico de conversão. Meu pai era presbítero, minha mãe, filha de pastor, mulher de Deus, mulher de oração. Mas eu desviei um tempo que eu não gosto nem de lembrar. E quando eu estava na casa do meu tio, o pastor Dennis Lehman, em Seattle, nos Estados, lá em Washington, o testemunho daquele homem e as palavras dele bateram, né? Eu vivi muito no passado com testemunhos e palavras que não batiam, em várias áreas diferentes. Agora, quando o testemunho e a palavra bateram, aquilo pegou pesado demais em mim. E eu creio que foi ali o momento em que o Senhor me chamou. Depois eu tive um outro momento, uma outra recaída no tempo da faculdade, e até que num dia específico, mais uma vez, não gosto nem de lembrar, mas num sábado à noite, passei dos limites, e no domingo de manhã, acordado de uma forma nada republicana, resolvi tomar banho para pensar um pouco. E as lágrimas vieram quando eu me lembrava que era num domingo de manhã. Eu já morava fora de casa há muito tempo, mas que era num domingo de manhã que minha mãe estava arrumando a gente para ir para a igreja, que minha mãe estava
colocando músicas, hinos, né, na sala, para que a gente se arrumasse. E naquele dia tem, acho que 25 anos, mais ou menos, 22 anos, sei lá, quantos anos eu conheço? Tem uns 25 anos que isso aconteceu e, graças a Deus, eu voltei para Cristo naquele dia. Um conselho para líderes omissos com os filhos... Ok, vamos lá. Um conselho para líderes omissos com os filhos, que não se arrependem quando são exortados. Lê o livro de Simone. A língua é fogo ou o primeiro? O Né? primeiro. O primeiro. O proibidão. Proibidão. Lê o proibidão. Veja, os nossos filhos precisam de limites. Os nossos filhos, e os líderes precisam entender que eles são modelo. Se os líderes eles estão perdendo seus filhos por conta de... Veja, se um líder de igreja ama mais a igreja e se desgasta mais pela igreja do que pela sua própria família, o que é que Paulo diz ali em Timóteo, para Timóteo? Ele diz, olha, aquele que não consegue governar a sua própria casa não pode governar a igreja de Deus. Não precisa de ser doutor em hermenêutica para entender isso. Né? Está muito claro. Não pode. Pastor Samuel, é percebível uma certa intimidação, entre aspas, por parte dos pais a respeito dos movimentos progressistas liberais, feminismo, movimento LGBT, aborto. Qual o seu conselho para que os pais sejam mais firmes nos princípios bíblicos? Vamos lá. Essa pergunta é ampla e eu não vou ter tempo... Nessa olhada que Pedro deu no relógio aqui, eu me quebrei todinho agora. Então, deixa eu só dizer algo. Tenho conversado muito com Simone e com Patrícia sobre algo que... veja, se você visse seu filho no caminho da cocaína, no caminho da maconha, de alguma droga pesada, de um crack, né, o que é que você faria? Você interviria, né? Você tentaria fazer alguma coisa, você chamaria ajuda, você diria, não, isso aqui não pode, isso aqui não. Existe uma droga hoje na mão deles, certo? Existe uma droga hoje na mão de muitos pais também, tá? Então, o que serve para os nossos filhos serve para a gente também. A Bíblia diz que a gente tem uma cosmovisão cristã, e a cosmovisão é o seguinte, qualquer coisa que domine você é ídolo. Qualquer coisa, se o dinheiro, se o sexo, se o celular, qualquer coisa que domine, que tenha domínio sobre você, é ídolo. Agora, na criação de Deus, qualquer coisa que você domina, aí é bênção. Então, se você tem domínio, é isso que domínio próprio significa como fruto do Espírito. Você pode ser abençoado e grandes coisas podem ser utilizadas por esses aparelhos. Agora, na mente dos seus filhos, que não tem maturidade para isso está desgastando a mente deles, está fazendo com que eles não pensem e está sendo mais letal do que muitas drogas. Eu e Simone estamos trabalhando num projeto para falarmos mais abertamente sobre essas coisas. Convide-nos, que a gente vem falar sobre isso. Temos ainda 2 minutos, eu vou fazer a última. Arrocha ou não? É o seguinte, você não acha que exista um campo missionário na escola secular? Nossos filhos não podem ser luz lá? Tá. Se eu randomicamente pegar aqui qualquer pessoa que não tenha preparo e diga assim, ó, eu vou mandar você para o Nepal. Não precisa passar pelo treinamento de Petracelo, não precisa nada. Eu quero mandar você para o Nepal. Né? Você acha que isso vai ser sábio? Vai ser algo como mandaram missionários erradamente, sem preparo, e foram tragédias no campo. Tragédias no campo. Nossos filhos não estão preparados. Eles não são preparados. Eles não vão lá para ser campo missionário. Eles vão lá para a gente entregá-los num prato de prata para o inimigo, dizendo, toma, que é teu. É isso que eles vão fazer. Eles não vão para um campo missionário. Eles são o campo missionário. Eles são o campo missionário do inimigo. Leiam Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, que vocês vão entender isso. Reverendo, muito obrigado.
prazerzão. Valeu mesmo. Valeu, Pastor obrigado, Pedro. gente.